Bom dia a todos, pessoal. Antes de efetivamente a gente começar o curso, a gente vai estar falando sobre o que é o programa Network Academy. Evidentemente que tem muitos que, principalmente nessa turma, que já conhecem o programa. Esse programa ele é uma parceria entre a universidade e a Cisco, aonde é através de uma ação sem fins lucrativos a gente está oferecendo diversos cursos para a comunidade e também para a comunidade acadêmica. Então, entre esses cursos, o primeiro a ser oferecido está sendo o CCNA, mas a gente tem vários outros cursos, inclusive na modalidade Self, onde você não precisa de instrutor. Bom, essa parte de apresentação eu vou pular um pouco rápido, depois eu disponibilizo os slides, mas o interessante é que o mercado de trabalho ele requer mão de obra qualificada. Tem muitas ofertas de emprego no mercado, por exemplo, aqui em Recife a gente vive isso no mercado de TI, porém a mão de obra às vezes não é tão qualificada, a universidade não forma tanto e os cursos, as formações oficiais, elas são caras. Um estudo do IDC mostra que o mercado cada vez mais está demandando a oferta, a procura de profissionais de rede. E se você for olhar em, em, em se você for olhar em ofertas de emprego fora do Brasil, vocês vão ver que a procura é grande. Na Amazon, na própria Cisco, a gente tem uma demanda muito grande. Muitas vezes a gente não tem pessoas. O salário também no mercado de TI, para quem tem formação, para um profissional qualificado, ele é um salário bastante interessante, que ele tem crescido ao longo dos anos. E o programa Cisco Network Academy ele vem justamente para isso. Ele vem para pegar essa demanda e o aluno, o profissional que muitas vezes não é qualificado ou não tem uma formação adequada na universidade e vem qualificar ele profissionalmente com a certificação, com conhecimento, com coisas reconhecidas no mercado. Então, o programa ele ensina competências de TI, ele forma você como um profissional de redes, desde o nível mais básico até o nível mais avançado. Evidentemente que é, o, o- a evasão é grande nas turmas do Network Academy, tanto de Cisco, tanto de CCNA quanto de CCNP. Muitas vezes a gente começa uma turma com 20 alunos no módulo CCNA1 e no módulo CCNA4. Eu tenho 5, 10, mas é um modelo de negócio, é um modelo de ensino que tem tido muitos resultados, principalmente pelo fato dele ser um modelo gratuito, pelo menos com as universidades e com o IF. O Senai ele tem esse programa, mas ele cobra também. E ele está presente não só no Brasil, ele está presente nos Estados Unidos, na África, pelo mundo todo. E tem crescido cada vez mais. Nesse ano de 2017 2016, a Cisco, só no curso de formação de instrutores que eu participei, ela abriu mais de 50 academias pelo país. Então é um número bem grande para um ano. Então isso está crescendo exorbitantemente. As certificações, o que a Cisco e o programa Network Academy procura trazer para vocês é a capacitação, a especialização nas tecnologias Cisco, formando você para o mercado, porque o mercado de TI ele reconhece um profissional certificado. Por muitos anos, o nome Cisco sempre esteve na área de redes associado
a profissionais, a qualidade superior. Então, o programa Network Academy, ele também ele vem te preparar em todas as trilhas de certificações da Cisco. Eu tenho desde a trilha mais básica até a trilha mais profissional. Aí você me pergunta, Júlio, eu tenho Network Academy de CCIE, de CC, de arquiteto? Não, porque eu não tenho demanda. A gente não, normalmente é evasão, principalmente quando sai aqui, para terminar o nível associado, que é o CCNA, para ir para o nível profissional, eu não consigo formar turma. Então a evasão é muito grande. Então eu tenho a base da pirâmide. Nos cursos de redes, eu tenho o CCENT, que é a base para o CCNA, que é o primeiro curso que ele é pré-requisito para todos os outros. Então, o CCNA, que a gente vai estar aqui nesse nível, ele é um curso que ele é uma certificação, na realidade, que ele é pré-requisito para todas as outras. O CCNA, ele é dividido em 4 capítulos, em 4 módulos. A gente está aqui no primeiro módulo, no CCNA 1. O CCNA 1 e CCNA 2, quando você termina o CCNA 2, você já está apto a tirar a certificação CCENT, que é o primeiro nível. Aí, você estando, passando no CCENT, você pode fazer qualquer outro curso CCNA. O CCNA Security, o CCNA Voice, o CCNA Wireless, o CCNA SecOps, o CCDA. Porém, para você obter a certificação CCNA, você tem que fazer, ou se você já fez a primeira prova para ser CCENT, você faz a segunda prova, que é a ICND2, Interconnect Cisco Network Devices 2. Aí você, obtendo a certificação, a aprovação nos 2 primeiros cursos, aqui e aqui, você recebe a certificação de CCNA. Mas para você poder fazer CCNA, Security, Voice, seguir essa trilha, basta que você complete os 2 primeiros módulos, o CCNA 1 e o CCNA 2, que aí você já está apto a seguir para todo o resto, mas não está apto a fazer CCNP, que para você fazer CCNP você tem que ter uma certificação CCNA válida. E para você ter uma certificação CCNA válida, você tem que terminar os 4 cursos, CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 e CCNA 4, e passar na prova de certificação. É importante observar que o que o Network Academy oferece são os 4, nesse primeiro momento, falando de CCNA, são os 4 primeiros cursos, CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 e CCNA 4. Ao final do CCNA 4, se você obtiver uma média uma média específica maior do que 80%, você recebe um voucher para fazer a certificação. A formação, os cursos oficiais, ela é totalmente desacoplada, não totalmente, mas ela é desacoplada do programa de certificação. Você vai ter concluído os 4 módulos e a decisão de fazer ou não a prova de certificação é sua. Mas a Cisco dá um voucher de 70%, caso você queira fazer ao final do CCNA 4, caso você queira fazer a prova de certificação, a Cisco te dá esse voucher, porque as provas hoje da Cisco, certificações em geral, o preço está um pouco salgado, em torno de $300, 350, e um voucher de 70% já ajuda bastante, ok? Pronto, esse primeiro curso, o primeiro módulo que nós estamos vendo, ele é o módulo CCNA 1, que é o módulo de introdução a redes. Esse módulo, ele é um módulo que, embora esteja no programa da Cisco Network Academy, mas ele é um módulo que ele é agnóstico de tecnologia. Ele vai falar sobre modelo de camada,
o que é TCP/IP, o que é rede, e principalmente esses os 3 primeiros capítulos, 1 e 3, eles são 1, 2 e 3, tirando o 2 que ele foca um pouco em iOS, em Cisco, como acessar um equipamento, etc. Eles são totalmente, eles são simples, principalmente para essa turma que eu separei a grande maioria das pessoas que já tem experiência em redes, já é formado, já pagou disciplina, então vocês vão sentir uma certa facilidade com eles, ok? Então, como eu falei, os 2 primeiros cursos, o primeiro curso que é o Introduction to Networks e o segundo o Switch Essentials, o terceiro o Scaling Networks e o último o CCNA 4 Connect Networks, para você cursar o segundo módulo, você tem que ter sido aprovado no primeiro, e assim sucessivamente. Você terminou o primeiro módulo, o CCNA 1, Introduction to Networks. Eu vou abrir uma turma CCNA 2 e automaticamente matricular todo mundo que foi aprovado. E assim por diante. Ao final do CCNA 2, do Switch Essentials, você já pode fazer a certificação CCENT. Se você quiser o voucher, aí você fala comigo que eu falo com a Cisco para te dar um voucher para o CCENT. Mas o comum é você receber o voucher no final dos 4 cursos. Bom, aqui fala sobre a importância do certificado e etc. Mas como a gente está com o tempo corrido, eu vou começar a falar sobre o ambiente de aprendizagem. O ambiente acredito que alguns, eu já observei quando eu estava escrevendo, matriculando vocês nas turmas, alguns já são usuários do NetAcad, então já tem conta, já conhecem, mas alguns ainda não conhecem. Bom, o ambiente é o netacad.com, e quando vocês logarem, vai aparecer para vocês apenas essa aba, estou aprendendo, no qual vai ter a turma ou as turmas que você está matriculado. No caso, todos vocês, a grande maioria, vai aparecer só uma turma. Alguns outros já fizeram alguns cursos comigo de self-learning, vai aparecer mais turmas. Bom, clicando para entrar no curso, você já vai ter algumas coisas aqui. Deixa eu entrar e mostrar a visão de aluno que vocês têm. Bom, o curso, é importante que vocês leiam aqui essa leitura obrigatória, onde eu tenho as regras do curso, tenho também o cronograma, as regras de aprovação. Isso é muito importante, porque isso não depende de mim, isso é automático da plataforma, então você tem que fazer todos os exames, todos os exames de capítulos. Eles não são obrigatórios, mas se você quiser ser aprovado no curso, você tem que fazer com média igual superior ou igual a 7. Para seguir para o CCNA 2, você tem que ter média em todos os exames, em todos esses. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, até capítulo 11. Ao final de cada capítulo você tem um exame de capítulo, que são questões de múltipla escolha sobre aquele assunto. Então, para você ser aprovado no curso CCNA e CCNA 1 e eu poder te matricular no CCNA 2, quando a turma encerrar, você tem que ter uma média, você tem que ter a média dos exames de capítulo igual a 7. Eu tenho exames de habilidades que são exames no Packet Tracer. Alguns exames, as instruções estão em inglês. Detalhe, os exames de capítulo, eles são em português, mas tem a opção em inglês. Lembrando que a prova de certificação, para quem quiser trilhar
esse caminho. A prova de certificação todas as provas de certificação da Cisco só tem dois idiomas, inglês e japonês. Então, não tem. Antes eles tinham em português, eu lembro que cheguei a fazer, eu acho que o meu CCNA eu fiz em português, mas hoje todos são inglês ou japonês. Por isso que eu deixo habilitada a possibilidade de você fazer os exames de capítulos em inglês. Bom, eu tenho os exames de habilidades, porque ao final do capítulo 6 eu tenho um exame de Packet Trace. Os exames de habilidade, infelizmente, eles não são exames em equipamentos real, porque nem sempre as academias têm equipamentos reais, suítes roteadores. Eles são é, eles são exames feitos utilizando o Packet Trace. Vocês têm aí no chat uma. Vocês têm, eu acredito que vocês têm aí uma mãozinha aí para dar um ok. Ou então vocês podem até responder no chat. É, vocês conhecem o, o Packet Trace? Vocês já utilizaram? Quem tá aí? Alan, André, Fábio, Renato. Beleza, então o Packet Tracer, vou abrir aqui e mostrar para vocês rapidinho. O Packet Tracer, ele é um simulador um simulador da Cisco, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho muito forte durante todos os cursos, porque você, por exemplo, no curso, na prova, no exame de habilidade, o que vai acontecer? Você vai receber um, você vai receber uma topologia já pronta e vai receber umas instruções, como aqui, olha, a topologia a topologia básica é essa, dois computadores, dois roteadores, e você tem que configurar isso. Olha, no computador, nesse computador você vai nesse computador você vai configurar esse IP, essa máscara, te dá um cenário de problemas, de coisas, de informações para fazer, e você clica aqui, por exemplo, aqui no computador e tem a parte de configuração, ele tem prompt de comando para você dar ping, não lembro qual IP. Então o Packet Tracer é uma ferramenta bem poderosa. Então para quem não conhece, não está ambientado ao Packet Tracer, não tem problema, a gente vai construir esse conhecimento antes. Mas a própria Cisco, ela te dá um curso aqui, quando você está na página principal, você vai recursos e você tem aqui catálogo de cursos. Aí você tem aqui um curso de Packet Tracer. Aqui, Packet Tracer, aqui, Introduction to Packet Tracer. Ele é um curso que ele está em inglês, mas é um curso que te dá uma introdução ao Packet Tracer. Mas a gente, durante o curso, ela é simples, não tem tanto segredo de utilizar, a gente vai construir esse conhecimento junto, mas ele vai ser a ferramenta de todos os todos os quatro cursos da Cisco. Bom, então você vai ter esses exames de habilidade, são 2 ou 3, são 3 exames, um depois do capítulo 6, um no final e o exame prático final, que ele vai ter uma topologia e vai ter um problema. Configure isso, configure aquilo, para você resolver. E todos os exames de capítulos, assim como o Packet Tracer, ele é autocorrigível. Sim, sim. No Packet Tracer, você pode fazer. Não, o curso de introdução é um curso bem básico, que ele só mostra, respondendo aqui a pergunta de Renato, ele só mostra
a como usar o Packet Tracer. Ele não mostra como você usar o Packet Tracer, porque o Packet Tracer ele não é só para rede, ele tem aqui coisas de internet. Deixa eu pegar aqui uma outra, essa topologia que ela está travada. Deixa eu pegar uma outra topologia aqui. O Packet Tracer, não é só para roteadores e switches. Ele é, por exemplo, aqui para IoT, para a internet das coisas. Ele tem aqui um Arduino, ele tem um Raspberry Pi, ele tem componentes LED, etc. Ele tem a topologia lógica aqui que você consegue. Ah, eu tenho aqui uma. Opa, voltei aqui, back. Ah, eu tenho uma mesa aqui. Você pode. Deixa eu ver aqui, End Devices. Pronto, olha aqui. Eu tenho aqui coisas de cabeamento estruturado, por exemplo, olha. Aqui eu tenho um patch panel. Tá aqui, ó. Vou botar um patch panel aqui no rack. Ah, aqui eu tenho uma tomada. Aqui, uma tomada no. Imagina que você está fazendo um plano da topologia física. Olha, você vai fazer o projeto físico da sua rede. Então, olha, tem um rack e uma mesa. Então, no rack eu botei um patch panel, botei uma tomada. Eu tenho um patch panel de fibra ótica. Eu tenho tomada de fibra. Então, você tem todas essas coisas aqui. Ó. Vou ligar aqui um patch cable do push down zero a. Opa! Pronto. Não é auto connection aqui. Ah, cabo de cobre. Daqui. Cabo de rede. Daqui. Vou pegar um computador. Aí eu vou colocar esse computador aqui. Aí eu vou conectar este computador na faixa Ethernet 0 até. É o outro cabo. Bom, ele tá drogando meus cabos. Enfim, você pode fazer coisas bastante poderosas no Packet Tracer, não só a parte de rede, certo? E respondendo a tua pergunta, Renato, a gente vai ver o curso que trata especificamente de VLAN, que é a parte de switch é no CCNA 2, mas a gente tem um capítulo aqui que ele vai vai dar uma introdução de VLAN, certo? Então, continuando aqui para as regras de apresentação, aí depois, se você faz todos os exames de capítulo, é interessante que você faça o exame de capítulo o quanto antes, para não deixar para a última hora, que a gente tem cronograma, tem reserva de sala no laboratório, na rural, então atrasar isso é complicado. Fazer os exames de habilidade e você tem que fazer o último exame, que é o exame final. Para fazer o exame final, você tem que primeiro só responder algumas questões sobre o curso. Então, para ser aprovado, resumindo, média 7 em todos os exames. A média em todos os exames de capítulo. Nota 7 nos exames de habilidades e nota 7 no exame final. Então essas são as regras de aprovação. Aí aqui eu tenho um planejamento pedagógico do curso aqui, que também já está aqui. A gente, a princípio, vai ser isso. No WebEx a gente vai fazer sempre a parte teórica, no presencial. As partes práticas com o Packet Tracer. Evidentemente que esse calendário aqui pode mudar. A princípio, os nossos encontros de WebEx serão nos sábados, das 9 às 12. Talvez hoje, excepcionalmente, se estenda até um pouco pelo nosso problema no início, mas vocês, se não puderem ficar, podem sair. Eu vou continuar a gravação e depois disponibilizar. Aqui está o endereço do... Quem não conhece a Rural,
Tá aqui tem no Google Maps aqui como você chegar, certo? É o Seagre 2, esse prédio aqui, você tem lá na Rural dois prédios na parte lá na parte de agronomia, você tem dois prédios, Seagre 1 e Seagre 2. As aulas serão nesse prédio, no quarto andar, o último laboratório do lado esquerdo, certo? Então serão no laboratório 43, está aqui nosso planejamento. Em dezembro a gente vai ter um recesso aqui, vocês podem aproveitar esse recesso para estudar, adiantar as coisas. Lembrando que o material já está aqui disponível para vocês, os exames de capítulo ainda não estão ativos, mas eu vou ativar logo hoje. Aí vocês que já têm alguma experiência, que já conhecem, não querem esperar pelas aulas. Detalhe, também você não é obrigado a participar dos EBECs e nem obrigado a assistir às aulas presenciais para ter a aprovação. O que é obrigatório para ter a aprovação são isso aqui, média 7 em tudo. Os WebEx eu vou gravar dos capítulos, então a gente vai ter o curso todo gravado. Dependendo do meu tempo, eu posso ou não gravar a resolução das atividades, essas aulas que são presenciais. Eu gravar depois disponibilizar o link de vocês, mas isso vai depender do meu tempo. Mas o curso está aqui. Quem quiser ir adiantando, pode ir adiantando, certo? Você tem aqui o início do curso, o material está aqui todo, já está lá todo disponível para você. Pergunta: depois que você terminarem o curso, vocês ainda vão ter acesso ao ambiente? Sim, vocês ainda vão ter acesso ao ambiente, às aulas, as gravações das videoaulas, vai estar tudo lá. Desde que você esteja vinculado ao programa, se a sua conta não tiver sido excluída, esse curso, o material lá vai ficar para sempre, certo? Alguém tem alguma pergunta, pode escrever aí no chat sobre o cronograma, sobre as aulas, sobre o WebEx. Tem um detalhe aqui, não é obrigatório, mas quem quiser fazer é bom, eu vou até mandar um e-mail depois, o exame preliminar de capítulo, o exame preliminar, que é um pré-teste mais para testar os seus conhecimentos, para você ter um feedback sobre você mesmo. Ele não conta na nota da avaliação final, mas você tem uma ideia de como é que você está, o quanto você conhece de redes, certo? Tem também, eu vou estar abrindo uma outra turma, que é uma outra turma para pessoas que têm menos, foram um total de mais de 50 inscritos nessa chamada, então eu dividi em turmas. Essa turma eu dividi já com pessoas que já pagaram, que têm experiência em redes. Se algum de vocês vê que o ritmo vai estar um pouco acelerado, você pede para eu te migrar para outra turma, onde a outra turma o ritmo vai ser um pouco menos acelerado, certo? Então, começando aqui o primeiro capítulo, que é o capítulo 1, que é o capítulo de explorando a rede. Vocês podem acessar, irem acompanhando aí. Qualquer dúvida, me chama no chat, levanta a mãozinha aí, porque inicialmente eu mutei todo o microfone de vocês, se vocês... Bom, nas aulas presenciais, veja, nos laboratórios tem computadores, certo? Nessa semana agora eu vou instalar o Packet Tracer em todos, tem alguns que não são instalados. Você pode usar os computadores do laboratório, tem computadores, vão ter o Packet Tracer se não tiver instalado. Agora, se você quiser levar o seu notebook, não é obrigatório. Se você quiser levar, é porque você quer usar o seu notebook, porque tem você pode fazer as coisas, salvar lá, você pode abrir uma máquina virtual, ou abrir o GNS3, não sei. Não é obrigatório você levar. Nos laboratórios já tem computador e você pode usar os laboratórios da universidade, sem problema.
E é, também durante o curso eu vou ver se eu levo os meus equipamentos pessoais, roteador, switch, para a gente fazer alguma prática, dependendo da quantidade de alunos que estejam no presencial, a gente se divide em grupos para parte configurar uma parte da atividade, a outra parte configurar a outra, que infelizmente ainda não consegui montar o laboratório do jeito que eu quero na universidade com os equipamentos, com 8 suítes, 8 roteadores para poder fazer as práticas com os alunos. O que eu tenho feito é usar os meus equipamentos do meu laboratório pessoal, certo? Então, o curso está aqui, certo? Vocês já têm todo o acesso. Eu vou passar aqui agora o capítulo 1 do Packet Tracer. Bom, esse primeiro capítulo ele é bem simples, ele é bem básico. A gente não vai perder muito tempo com ele, certo? Ele só mostra aqui a quantidade de coisas, de dispositivos a quantidade de dispositivos que está sendo conectado à rede, à internet ao passar dos anos, mostra aqui os impactos da rede na nossa vida. Hoje, rede ela é sinônimo direto de internet, então hoje quando você fala de internet, tem que lembrar que por baixo está rede de computadores. Então, rede hoje, por exemplo, esse curso aqui, internet, rede, então está mudando toda a forma de comunicação, forma de trabalho, a diversão. Hoje o mundo gira em torno da rede de redes de computadores, mais específico através da internet, que, lembrando do Fantástico do Jornal Nacional, a rede mundial de computadores, você não vive sem. Se a internet cair, você não faz nada, você não trabalha, não faz exatamente nada. E as redes, a proporção e os portes das redes é que a gente tem redes domésticas, até redes pelo mundo inteiro, a internet, mas não tem aqui nesse slide, e é uma coisa que hoje está na crista da onda, que é as redes pessoais, principalmente a internet das coisas, redes entre dispositivos. Por exemplo, você tem cada vez mais dispositivos conectados na sua casa, TVs. As TVs foram os primeiros dispositivos, mas você tem hoje, por exemplo, o teu celular, o teu celular com o teu relógio, o teu celular com alguma pulseira que está medindo a tua frequência cardíaca, monitorando o teu sono. Então você tem as redes presentes desde o nível mais básico até o nível mundial. A gente tem aqui esse conceito do modelo, dos modelos de rede cliente-servidor e o modelo de rede ponto a ponto, que é um conceito bem clássico de redes de computadores. Vocês que já pagaram essa disciplina ou que trabalham presenciam isso. O modelo, essa é a classificação. Você tem várias classificações de redes. Essa classificação cliente-servidor e ponto a ponto é quanto ao fornecimento de recurso. Como um determinado usuário acessa um recurso na rede. O modelo cliente-servidor, ele é um modelo onde você tem claramente o papel definido de cliente e de servidor. Exemplo, servidor de Gmail. Gmail, você tem clientes para acessar esses serviços. Você tem aqui um servidor web. Para acessar um servidor web,
É claro o papel do servidor web. Falando mais abaixo nível, é uma aplicação Apache que está rodando em alguma máquina e você precisa de um navegador ou de alguma API para acessar. Então, você tem claramente o papel definido. Esse é o servidor e este é o cliente. Você não tem inversão de papéis e nenhum funciona a princípio como os dois ao mesmo tempo. Então, você sempre vai ter servidores de alguma coisa, dependendo do recurso que você quer acessar. Lembrando que desde agora, acredito que a grande maioria já quebrou esse paradigma, mas é importante eu falar nisso, servidor, ele não está associado a hardware físico, não está associado a computador. Servidor é um papel, é um software que você instala. Você pode pegar o seu celular e instalar um software, um programa que vai tornar ele servidor de arquivos. Então, servidor é o papel que um determinado dispositivo representa numa rede de computadores, certo? Já no cliente, nas redes ponto a ponto, você não tem mais o papel de cliente e de servidor. Todo mundo é cliente e servidor ao mesmo tempo. Um exemplo disso são as redes peer-to-peer, as redes ponto a ponto, aonde você compartilha, você baixa arquivo de alguém e alguém está baixando esse arquivo de você. Então você está sendo cliente porque você está baixando um arquivo de algum lugar e você está sendo servidor porque alguém está baixando esse arquivo de você. Por exemplo, aqui, abrindo aqui o microtorrent e colocar você vai ter, deixa eu ver se eu tenho alguma conexão ativa. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho esse arquivo aqui que eu já baixei, eu tenho alguém baixando, ainda não tenho, que não tenho taxa de transferência, mas alguém está baixando de mim. Então eu não tenho mais esse papel, eu sou um cliente, eu sou um servidor web, eu sou um servidor de arquivos. Não, você é um servidor de arquivos, por assim dizer, e ao mesmo tempo você é um você é um servidor e você é um cliente. A vantagem é que, em termos de configuração, em termos de simplicidade, eu não tenho tanta complexidade, são mais fáceis de configurar, o custo já é baixo e etc. Mas você não tem tanta segurança. Nem todas as redes elas podem ser ponto a ponto. Às vezes, por exemplo, aqui você tem a questão que ela não é escalável. Tá, isso aqui é um conceito da Cisco, da, da literatura, mas às vezes, dependendo do contexto, uma rede ponto a ponto, ela é muito mais escalável do que uma rede no modelo cliente-servidor. Bom, isso aqui também, acredito que já está claro para todos vocês, a questão dos componentes de uma rede de computador. Quando você olha para, a gente vai ver a partir de agora muita topologia de rede, topologia lógica e topologia física. Quando você olha para uma rede, quais são os componentes? O que possibilita essa rede? Então, eu tenho três categorias de dispositivos, de componentes. Eu tenho os dispositivos, computadores. Vou voltar aqui. Bom, tenho computadores, telefones, switches, roteadores,
Bom, outra coisa também importante, durante todo o curso, a gente tem que ir se acostumando com a simbologia de componentes que a gente vai encontrar nos diagramas, nos packet traces. Então, essa simbologia aqui é um switch, é o ícone que a Cisco utiliza em toda a sua documentação, em todos os cursos, para switch. Aqui a documentação é o ícone de roteador. Então, switch, roteadores, telefones IPs, todos esses são dispositivos. Eu vou ter o meio físico, cabo, Wi-Fi, fibra, não importa o que, o meio físico, para estar ligando os dispositivos entre si e, evidentemente, que a rede, se eu não tiver serviços, se ninguém for utilizar, não tem sentido. Se eu não tiver serviço, não tem sentido. E quanto aos dispositivos, eu posso dividir ainda esses dispositivos em categorias diferentes. Eu tenho os dispositivos finais, computador, servidor, telefone, dispositivos finais, estação de trabalho, não importa o que, ou seja, são os dispositivos que ficam na ponta, e eu tenho os dispositivos intermediários, que também está claro que são os dispositivos que servem para você se ligar à rede. Um switch, ele é um dispositivo intermediário. Um roteador é um dispositivo intermediário. O switch é um dispositivo intermediário que vai estar ligando todos os seus computadores em algum segmento de rede. O roteador tem N funções, mas vamos aqui, nesse momento, dizer que esse roteador aqui está ligando duas redes diferentes. Então, eu classifico como dispositivo final, dispositivo intermédio, os dispositivos entre dispositivos finais e dispositivos intermediários. Esses dispositivos intermediários são dispositivos de infraestrutura de rede. Mas, por exemplo, eu não tenho só switch roteador. Eu tenho, por exemplo, um firewall, balanceador de carga. São dispositivos da infraestrutura de rede. Os dispositivos finais são dispositivos, normalmente, onde o usuário está conectado, que o usuário utiliza. Os dispositivos de infraestrutura de rede são dispositivos, como o próprio nome diz, da própria infraestrutura de rede. Que, mais uma vez, se a gente abrir aqui dar um zoom maior aqui. Acho que nem precisa. Por exemplo, mostrando aqui aproveitando e mostrando aqui o ambiente, já mostrando, aproveitando e mostrando o ambiente do Packet Tracer, você tem aqui o Packet Tracer, só falando, ele é um software grátis, a Cisco não cobra por ele, mas você baixa lá nos recursos aqui, minha NetAcad, aí você tem aqui recursos e baixar o Packet Tracer. Aí você tem aqui o Packet Tracer, ele só tem para Windows, para Linux. Por enquanto ele só tem para Windows e para Linux. Ele tem uma versão para macOS, mas ela não é uma versão oficial, é uma versão emulada que a Cisco disponibilizou só para os instrutores, mas eu mesmo não uso, ela é muito bugada. Mas enfim, versão 7.1, a única coisa que a Cisco pede é que você se logue com seu login da Net Academy. Depois que você baixa a primeira vez, ele pede para você usar o seu login da Net Academy para poder utilizar. Tá, então voltando aqui para o Packet Tracer, você tem aqui toda a gama de dispositivos. Você tem claramente aqui dispositivos de rede, são aqueles dispositivos de infraestrutura, onde eu vou ter, por categoria, roteadores. Eu tenho toda a categoria de roteadores 1941, 1841, 2111, 2901. Então eu tenho
N modelos de roteadores Cisco. Aí eu tenho, ok, é dispositivo de rede, certo? Aí eu tenho segunda categoria, switches. Aí eu tenho switch genérico, tenho switch camada 3. Aí eu tenho switch genérico, eu tenho alguns modelos de equipamentos Ciscos aqui. Aí mais dispositivos de rede, hubs, ponto de acesso, wireless. É legal que o Packet Tracer, por exemplo, aqui, pegar aqui um notebook. Deixa eu ver o que é que esse notebook... Você dá duplo clique aqui, ó, esse notebook, mostrando aqui para vocês, ele veio com uma placa de rede cabeada, base T. Eu desligo e pego, tiro essa placa de rede, jogo ela para cá e coloco uma placa de rede sem fio. Tá aqui. Ah, tenho que ligar de novo o equipamento. Liguei. E esse equipamento aqui, olha, ele já conectou ao roteador wireless. Esse aqui é um equipamento do Packet Tracer, mas é um equipamento real, tipo assim, real entre aspas, porque ele existe para vender. É o WRN, é o WRN 3000. Que você for olhar aqui, ó, tá aqui a cara dele. E coisa mais legal, ele tem o software de configuração para quem já configurou Linksys, tá aqui. É o velho bom Linksys, que a Linksys a Cisco comprou, e eu tenho aqui, olha, a minha rede, ela vai se chamar Cisco. Sem criptografia nenhuma. Salvei e não, vamos lá. Cisco Save. Deixa eu ver se salvou. Salvei. Aí já caiu. Aí o legal é que no notebook você tem aqui, ó, o PC Wireless. Que você tem um softwarezinho como se fosse o software do notebook. Ah, vou escanear aqui. Quais as redes que eu achei. Ó, opa, achei a rede Cisco. Vou mandar conectar. Se tivesse configurado lá a senha, ele ia pedir para eu configurar a senha. E conexão estabelecida. Aí você olha aqui, prompt de comando, ipconfig. Olha, eu tenho um IP, ping 192.168.0.1. Olha, você inclusive pinga que é o acesso desse cara. Você tem um browser, o 192.168.0.1. Ó, admin, que é o browser, que é o navegador do wireless. Então o Packet Tracer, ele simula N dispositivos. Ó, aqui dispositivo de rede, um Cisco ASA 5505, dispositivos finais, aí impressora, telefone IP, tem N dispositivos. Então, esses dispositivos de infraestrutura de rede, a gente vai ter todos eles no Packet Tracer, para a gente estar montando as nossas topologias, desde topologia mais básica até topologia mais avançadas. Bom, aí componentes de rede. O último componente é meio físico. Meio físico são os meio físico. Você precisa se conectar. É aquela coisa, vai conectar os dispositivos entre si, eles precisam ser interconectados. Então, esses dispositivos você vai usar meios físicos diferentes para cada conexão. Eu vou usar cabo de cobre. Aí, voltando para o Packet Tracer. Vou pôr um switch aqui. Esse switch, vou pôr um 2960. Apagar esse asa daqui. Pronto, e colocar os meus computadores aqui. Esses computadores aqui, eles precisam ser interligados, porque o conceito básico de rede é a comunicação de dois ou mais computadores. Só que eles não estão se comunicando. Para se comunicar, eles precisam... o que é uma rede? Dispositivos, está aqui, dispositivos finais. Dispositivos de infraestrutura, tem um switch. Ok, mas não é rede ainda porque eu não tenho o meio físico, eles não estão se comunicando. Aí você tem aqui
a parte de conexões, que aí quando você passa o mouse em cima, você vai ter cabo console, você vai ter cabo reto, cabo cross, fibra, cabo telefônico, cabo coaxial, cabo serial DCE, cabo serial DTE, cabo octal, cabo de IoT, cabo USB. Aí você tem aqui o mágico, que é conexão automática, onde você clica no computador, clica no switch e o próprio Packet Trace decide qual é o melhor cabo e qual é a melhor porta. Mas você quer aqui, ó, vou ligar aqui um cabo reto, um cabo coaxial, aliás, um cabo UTP. Aí eu ligo no computador e que porta? Aí aparece todas as portas que o computador tem. Ele tem um RS-232 que é serial para você estar acessando o console, tem o USB 0, USB 1 e tem uma Flash Ethernet 0, placa de rede. Ok, no switch, esse switch aqui é um switch de 24 portas com duas portas giga. Eu vou ligar na porta Flash Ethernet 2. Que aqui eu tenho aqui no Packet Trace a visão da frente. Cadê? Dá um zoom aqui, tá aqui. É um 2960, o switch da série Catalyst, que tem 24 portas de 10/100 e duas portas Ethernet Giga. Então, a nomenclatura de portas a gente vai ver depois na aula de quarta, mas eu tenho a nomenclatura de outro computador aqui. Vou pôr um roteador, aqui. Cadê? Tá aqui, computador. Aí cabo, eu ligo aqui, fecha a Ethernet 0, porque ele só tem uma porta. E as portas do switch elas são nomeadas pela tecnologia Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, e são nomeadas 0, que é a Cisco ela usa a nomenclatura de slot, cartão, que a gente vai ver depois para apresentar roteadores, mas Fast Ethernet 0 porque esse é o switch, nesse momento é o switch 0 e a porta 3. Tá aqui. Bom, então eu preciso dos cabos, é a mesma coisa. Não estou usando cabo, aí quando que eu preciso usar os outros, outro tipo de cabo? Por exemplo, eu vou ligar dois, vou pegar um switch, vou pegar aqui um outro switch. Esse não. Esse sim. Pronto. Esse switch aqui, calma. Vou configurar primeiro. O legal é que alguns equipamentos no Packet Trace você pode colocar módulos de expansões. Aqui eu tenho 2 slots. Aí observa que eu tenho aqui um slot. Deixa eu ver. Não, esse não serve nesse switch, caralho. Deixa eu ver se eu tenho algum equipamento que eu consiga colocar um slot de fibra. Não tenho. Vou pegar um roteador. Alguns equipamentos você consegue trocar. Pronto, esse aqui. Eu vou desligar, dar um zoom. Desligar para poder colocar uma placa de expansão. Coloquei aqui 1 GB SFP. Liguei novamente. Liguei novamente. Esse roteador, vou dar um Ctrl C, Ctrl V.
Não, SFP é cabo. Tem alguns equipamentos que você consegue trocar e colocar uma interface de fibra. Infelizmente, nenhum dos switches que eu tenho aqui no Packet Tracer, ele deixa eu colocar um módulo de fibra para a gente utilizar o cabo de fibra, porque todos os conectores são base T. Mas, por exemplo, o switch que eu vou levar para vocês, o switch físico real, o 2950 pode adicionar, mas cadê o 2950, 2950, 2950T? Não, esse aqui não pode. Mas é porque coisa do Packet Tracer. No equipamento real, os switches, a série 29, a série 36, ela vem com uma porta que você pode colocar um adaptador para fibra, um GBIC, que era o que eu queria mostrar para vocês, o uso da conexão de fibra. Mas aqui eu não estou achando nesse momento nenhum equipamento que eu possa utilizar isso, mas depois a gente vê isso aí. Mas eu tenho os diferentes tipos de conexão, inclusive a conexão sem fio, como eu mostrei a vocês. Então, para cada cenário, eu utilizo um tipo de conexão, um tipo de cabo. Apagar todo mundo aqui. Veja, se eu tivesse a extensão dessa topologia aqui da seguinte forma, aí vamos copiar. Opa, Ctrl Z. Pronto. Droga. Mas é esse e esse. Esse aqui. Pronto, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Pronto. Vou botar um em cima e outro embaixo. Pronto. Se eu tivesse essa topologia aqui, imaginando que um roteador tivesse em Recife e outro, sei lá, em São Paulo, e você alugasse essa ligação aqui entre os dois roteadores fosse de uma telefonia, de uma operadora telefônica, esse roteador aqui, exemplo, ele só vem com portas giga, porta console, mas ele não vem com alguns módulos. Eu vou desligá-lo e colocar um módulo serial, uma WIC 2T. Vou colocar outra aqui também. Pronto, ligar. Só para mostrar o tipo de mídia, mais rápido, os tipos de mídia. Pronto. Aí esse roteador, eu ligo ele no switch. Ok. O outro roteador eu ligo no switch. Porém, a ligação entre eles, se eles estivessem no mesmo local físico, eu poderia ligar um switch no outro via rede local, uma porta na outra, mas eles estão remotos. Então, normalmente o que eu tenho no mundo real, não tem ninguém que trabalha em telefônica hoje. Até tem um pessoal matriculado que trabalha em operadora de telecom, mas não está online, não está participando do Webex. O que você tem na vida real você tem um roteador e tem algum equipamento da operadora de telefônica. Um modem, alguma coisa. Mas aqui no Packet Tracer ele simplifica isso, dizendo que você vai ligar um cabo serial no outro, um roteador no outro, através de um cabo serial. Esse cabo serial é um cabo de cobre, mas ele não é mais um cabo UTP, RJ. Então, isso aqui, depois que a gente vai vendo nos outros capítulos, nos outros cursos do CCNA2, a gente vai estudar bastante. Eu tenho um curso, o CCNA 4, que ele é só sobre a parte de Interconnect Networks, que ele é só sobre isso aqui, que é sobre os meios físicos. Bom, eu tenho aqui as representações, que as representações
oficiais da Cisco que a gente vai utilizar, ver no Packet Tracer durante todo o curso, tá? Bom a gente ir se acostumando entre roteadores, switches, roteador sem fio e switch multicamada. Esse switch multicamada aqui, para quem, eu acredito que para quem trabalha com rede, quem está ouvindo aqui, eu acho que Fábio e demais que vão estar ouvindo, esse switch normal aqui da Cisco é um switch, já adiantando um pouco o assunto, é um switch camada 2. É toda a série 20, a série 20, 26, 25, 29. E switch multicamadas são switches que operam em mais de uma camada. São switches, a princípio, vamos supor, no mínimo da camada 3. É um switch ele pode funcionar também como roteador. Você consegue colocar IP nas interfaces dele. Então é um switch bem mais caro. Mas bem mais com mais funcionalidades. Então aqui eu tenho dispositivo de Firewall, que no Packet Trace vai ser o ASA 5500, mas a simbologia de Firewall é essa. E eu tenho aqui a simbologia de meios físicos. Isso aqui é interessante sobre diagramas de topologia. A gente vai ver muita topologia, fazer muita topologia daqui para frente, mas eu tenho o que é a topologia lógica e a topologia física. O próprio Packet Tracer ele trabalha com isso, aqui nessa visão aqui de topologia física e topologia lógica. Onde você tem aqui, por exemplo, ó, todo mundo, você vai ter possivelmente os equipamentos, eles estão aqui no rack, aí você vê que todos os equipamentos da topologia física, eu vou colocar esse computador nessa sala, este computador nesta sala, este outro computador nesta sala, esses dois aqui, esses dois aqui. Então, isso aqui é a topologia física, onde você tem mais detalhes sobre qual andar, que porta está ligada, a disposição física e localização dos equipamentos. Você não tem detalhes de endereçamento, de qual equipamento você está utilizando, qual IP. Então a topologia física, ela está relacionada mais à disposição físicas de dispositivos, a ligação física, como eles são dispostos fisicamente. Já a topologia lógica como o próprio nome diz, a parte ela cuida de endereçamento, qual a tecnologia que você está utilizando e, enfim. Então, falando rapidinho aqui, você já deve ter ouvido falar muito desses tipos de rede, as classificações LAN, WAN, MAN. A LAN ou redes locais são redes de pequena distância, são redes. Aqui eu tenho esse segmento aqui, isso aqui é uma LAN, porque eles não estão geograficamente dispersos, é uma quantidade pequena de computadores e eu não tenho o uso de nenhuma infraestrutura de empresa de telecom. Então, isso é uma LAN. As redes de longas distâncias, as WANs, elas são redes geograficamente distribuídas e a principal característica delas é a questão de elas estarem interligadas. Aqui eu tenho uma outra LAN, LAN 1,
LAN 1 e aqui LAN 2, tem duas LANs. Ok, essas LANs, imaginando, trazendo aqui para o nosso cenário, imagina que você tem uma empresa com sede em Recife, uma outra empresa com sede em Natal. Se você já tem a questão do geograficamente disperso, mas elas ainda não estão ligadas. A princípio é uma LAN em Recife, uma LAN em Natal. Eu tenho que ligar essas duas redes. Não posso passar um cabo par trançado, porque um cabo UTP, cabo de rede normal, porque ele tem limitações de tamanho, de distância, 100 metros, 300 metros. Poderia passar uma fibra ótica, mas fibra ótica, a passagem em si, o metro de fibra daqui para Natal é algo impraticável. Então, não utilizaríamos essa técnica. Ok, o que eu iria fazer? Bom, eu vou contratar o serviço de alguma telecom para estar ligando essas duas LANs. Aí, nesse momento, isso tudo, o packet trace bugou, acontece, bugou ao vivo. Bugou ao vivo. Vamos abrir de novo. Não salvou. Bom. Então, rapidinho, só supondo só a parte dos roteadores. Vamos botar desligar esse brother. Botar uma wiki 2T. Aí, ligando os roteadores. E supondo que aqui atrás eu tenho todas as duas LANs. Então, a minha WAN, ela seria as duas redes imaginando que você tem aqui para trás, recuperando aquele desenho que a gente tinha. Você tem, imagina que você tivesse aqui as duas LANs. E essa parte aqui seria a parte onde entram os switches dos dois. Eu vou desenhar um lado e copiar o outro lado. Só botar só um computador aí para ser rápido. A gente só tem um problema com o packet tracer, ainda buga. Pronto, tá aí. Pronto. Daqui para cá. Aí eu tenho esse equipamento, Ctrl+C, Ctrl+V. Do outro lado. Pronto. Aí eu tenho a LAN 1 do lado esquerdo, a LAN 2 do lado direito. Mas as duas redes
juntas, ligadas pela telecom, elas são uma, uma WAN. O maior exemplo de WAN é a internet, mas o conceito seria isso. Seria esse, a internet, ligação de LANs e WANs. Tem um tipo de rede que não fala aqui, mas ela é interessante, que é a rede metropolitana. A rede metropolitana, ela é uma LAN estendida. Imagina a universidade que tem um exemplo real, o Instituto Federal, que tem campus ali na cidade universitária, tem um campus em Jaboatão. E imagina, eu não sei, eu não trabalho lá, mas vamos supor que o campus do CDU fosse ligado ao campus de Jaboatão com fibra do próprio Instituto Federal. Então aí seria uma rede metropolitana. Ou, um exemplo, o Exército. Os quartéis em Recife são várias LANs, porém usa a rede, a infraestrutura de rede, a estrutura física de rede do próprio Exército. Então, as LANs elas não estão tão geograficamente dispersas, elas estão dentro da mesma cidade e usam a infraestrutura da própria instituição. A infraestrutura não é alugada de terceiro, então ali é uma rede metropolitana, uma MAN. As WLANs são redes locais sem fio, como você tem em casa. Não tem aqui, mas você tem as redes pessoais, as PANs, Personal Area Networks, que são as redes entre seu celular e seu relógio, o seu celular e o fone de ouvido. E tem esse tipo de rede aqui que ela não é muito estudada pelos profissionais de rede e você nunca, normalmente também não vê na universidade. Levanta a mão aí quem já ouviu falar sobre Storage Area Network, ou SANS. Essas são as redes específicas para o universo de armazenamento, de storage, que usam protocolos específicos de armazenamentos, como o iSCSI. Esse conceito de intranet e extranet, ele já é bem característico dos senhores, vocês já estão bastante familiarizados com eles, mas resumidamente, a intranet isso aqui é enquanto a termos de acesso, quem pode acessar os recursos, usando esse critério para classificar como intranet e extranet. Então, em termos de acessar os recursos, a intranet é apenas a empresa, os funcionários acessam os recursos. Quando você abre para fornecedores, clientes e colaboradores, mas não todos os recursos da empresa, apenas sistemas específicos, você tem uma extranet. Porém, você não vai abrir para os seus clientes o teu repositório, por exemplo, deixar que eles imprimam na tua impressora. Não faz sentido. Então, é acesso a recursos, a limitação de recursos. Por exemplo, a colaboradores, você vai deixar que esses colaboradores utilizem o Git, o SVN, o repositório de arquivo da empresa. E a internet é quando o mundo acessa os recursos da sua empresa, mas não todos os recursos, apenas alguns recursos. Quando você abre para fornecedores e clientes, você vai abrir, mas você não vai abrir publicamente, você vai colocar uma VPN por trás, você vai colocar um portal com login e senha. Já quando você abre especificamente para o mundo, normalmente as coisas são públicas. Você não precisa, você não tem regras de restrição, você não tem, imaginando aqui no caso do paquete 3, eu vou abrir aqui uma intranet, mas eu quero uma extranet porque eu tenho um parceiro aqui, eu tenho este parceiro que ele tem a rede dele aqui. Ok,
Mas como é que você vai abrir? Não, eu vou abrir através... O cara vai estar conectado, mas eu vou abrir uma conexão... ele vai estar conectado à internet. Esse cara aqui vai estar conectado, o roteador dele vai estar conectado à internet. O roteador desse outro brother aqui também vai estar conectado à internet. Porém, o acesso dessa rede a essa vai ser através de uma VPN. Então você vai tornar essas duas redes aqui num conceito de extranet, mas você não abriu diretamente para o mundo, como se, ok, eu tenho agora aqui um cara que está conectado. Porque não tem mais portas lá, mas imagina que aqui essa nuvem representasse a internet e esse notebook tivesse conectado à internet e pela internet ele chegasse até um servidor que está aqui dentro. Está público. Qualquer pessoa na internet vai acessar esse servidor. Diferente de, eu tenho um outro servidor aqui, que este servidor ele está atrás de um firewall e esse firewall aqui vai deixar apenas as pessoas que vêm dessa rede aqui através da VPN acessar esse servidor. Você não abriu as pernas por assim dizer. Então, ok, esse firewall está protegendo esse servidor, então só os seus clientes, fornecedores, estão acessando aqui. Quando você deixa esse servidor aqui público para qualquer pessoa na internet acessar, aí a gente volta para essa classificação aqui. Bom, tecnologias de acesso à rede, a gente vai falar mais sobre essas tecnologias no capítulo de meio físico, mas essas tecnologias são como que você se conecta à internet, se conecta à rede. Por exemplo, por muito tempo nós nos conectamos à internet através de telefone dial-up. Hoje a gente utiliza a internet através de celular. No trabalho a gente se conecta à rede através do cabo UTP, RJ45. E DSL, nas nossas casas, você tem um modem ADSL para se ligar à rede de um provedor de serviço. Então, na internet, você sempre vai ter o papel do provedor de serviço. E essas opções você tem, ok, uma vez definido o cabo, o tipo de mídia, o tipo de conexão, você tem que ter a questão das opções. Eu vou ter, vai ser uma linha, vai ser DSL no caso de residência, vai ser Metro Ethernet no caso, vamos supor, de alguma empresa que vai contratar os serviços da Oi, da Embratel, que vai entregar internet gigabit para você, ou você vai, não, eu vou alugar um link de 1 mega para me ligar ter uma conexão, um link de 10 megas full para ter uma conexão dedicada à internet com algum parceiro, vamos supor como o pessoal da Telecom que não tem ninguém aqui, ou o pessoal da Oi que tem o cara inscrito da Oi também. Eu vou estar alugando isso. Ou não, eu vou utilizar a DSL para me conectar a Vivo. Ou não, eu estou no meio estou em Manaus, estou no Amazonas, onde não chega DSL e a minha única opção é o Starone Easy Band da Embratel, conexão via satélite.
Agora, hoje temos uma coisa interessante que é a convergência das redes. Há um pouco tempo atrás, você tinha rede para telefone, a rede de dados, rede de telefone, em vez de voz, rede de armazenamento. Hoje, tudo isso está convergendo, se integrando para você ter redes inteligentes, equipamentos inteligentes. Por exemplo, no Packet Tracer eu não tenho, talvez numa futura versão, eles vão colocar em switches, eles vão colocar um switch SAN, um switch SAN para rede de armazenamento, porque esse switch aqui é um switch de dados, aonde se eu quiser, por exemplo, usar FCOE para ter um storage FCOE para ligar meu servidor, eu preciso de uma rede SAN. Aí eu tenho que ter toda uma rede separada, armazenamento, switch, cabo específico, mas hoje as redes estão convergindo onde eu tenho um único equipamento que ele passa dados de rede e passa dados de armazenamento de outros protocolos. Ele passa o Ethernet e passa o Fiber Channel, que antes eu tinha uma outra rede que passava, por exemplo, uma rede específica para voz. Eu tinha central telefônica. Hoje, muitas das empresas já utilizam rede de dados, voz sobre IP. Então, tem alguns serviços que são necessários para essas redes, tolerância à falha, escalabilidade, QoS, segurança, que esses tópicos eles são abordados ao longo do resto, não ao longo dos capítulos, mas nos outros cursos CCNA 2, 3 e 4, e o quesito de segurança especificamente no CCNA Security, que depois que a gente formar a primeira turma de CCNA, eu vou abrir uma turma de CCNA Security. E tolerância a falhas que a gente tem no CCNA 2 e CCNA 3, a gente tem CCNA 3 de Scaling Networks, a gente fala sobre tolerância a falhas, mas, por exemplo, aqui na minha topologia, se esse switch aqui queimar, der algum defeito, queimar essa porta aqui que vai para o roteador, por exemplo, todo esse segmento de rede falha. Então eu tenho que, a minha rede ela tem que ser planejada para ser tolerante a falhas, certo? Então eu tenho que, imaginando aqui, desconsiderando esse contexto aqui, eu tenho que ter, ok, esse caminho eu tenho que ter não só redundância de caminho, mas eu tenho que ter redundância de equipamento. Nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de chegar nesse servidor por esse caminho, por esse caminho, por este caminho, por este caminho e por este caminho. Então, dependendo se esse caminho é mais rápido, está menos congestionado, ou esse caminho caiu, eu tenho essa rota. A partir de agora, quando a gente falar em caminho, vamos usar o termo rota, certo? Então, se uma rota cai, se uma rota não está disponível, o caminho, a rota para esse servidor, esta rota está disponível, essa outra rota assumiu, eu tenho mais de um caminho, mais de uma rota. Então eu tenho que ter, as redes ela tem que ser pensado. Agora tem um problema, se este roteador aqui cair, caiu tudo, porque eu não tenho disponibilidade de equipamentos. O que eu deveria ter era um outro equipamento aqui, aonde se esse caísse, eu poderia vir por esse. E minhas redes elas têm que ser pensado em escalar, elas têm que ser projetadas para suportar um crescimento viável.
que a gente vai tratar, a gente tem um curso, o capítulo 3 de Scaling Networks, ele trata justamente dos protocolos e tecnologias utilizadas por isso, tá? E qualidade de serviço. Eu preciso, todos os serviços que são entregues, eles têm que ter, ele tem que ter N fatores de qualidade de serviço. Eu tenho que ser possível setar que uma determinada comunicação é urgente, que ela é indesejada, que ela deve ser priorizada ou não. Então as redes, elas têm que ser confiáveis a esse ponto de fornecer qualidade de serviço. Ela tem que fornecer também segurança. Muitas vezes quando você compra ou você aluga um link com algum provedor de telecom, infelizmente não tem ninguém aqui para colaborar com o meu discurso, mas muitas vezes você compra um link, uma conexão com a internet que ele já te dá tudo isso. Ele te dá escalabilidade, segurança. Imagina você ficar fora do ar porque o teu provedor de internet caiu. Então ele tem que ter redundância, ele tem que ter segurança. Muitas vezes você contrata um link, mas o provedor não te dá a opção de, por exemplo, contratar um firewall, proteção ativa do provedor. Ele está filtrando todo o teu tráfego, ele tem um firewall de borda para te proteger contra ataque DDoS, ou você já contratar uma solução de antivírus e anti-malware de rede, que isso já é filtrado por algum appliance. Então, tem algumas... essa parte aqui que fala sobre novas tendências, por exemplo, traga o seu próprio dispositivo, BioD, colaboração online, vídeo, computação em nuvem, são coisas que são tendência de mercado, mas vocês podem dar uma lida mais detalhada no material. Acho que não vale a pena a gente se aprofundar nesse momento muito nisso, porque o foco do curso não é nisso, e eles são só conceitos introdutórios. A questão de você trazer seu próprio dispositivo, que as empresas estão vendo que querem cortar custo. Ao invés de te dar um computador, elas pedem para você trazer o teu próprio computador. Só que isso tem algumas implicações de segurança. Colaboração online. Ao invés de da empresa gastar energia, ar-condicionado, espaço com pessoas, porque a gente não tem colaboração online, não faz tudo remoto, home office, como a gente está fazendo aqui agora, um curso online, certo? Comunicação por vídeo tem aumentado bastante, principalmente por conta da colaboração online. E a computação em nuvem, que é um tema relativamente novo, mas não tão novo, porque isso já... eu entrei eu comecei a trabalhar com nuvem em 2008, e isso já era uma coisa, de certa forma, velha, assim, lá fora. Mas, tipo, nuvem foi do boom de 2007, 2008, e hoje que as empresas estão trabalhando massivamente nisso. Efetivamente, hoje que estão sendo usando. Todo mundo está usando aí CloudRed, o real valor da nuvem. Empresas estão usando os mais loucos slogans que envolvam nuvem, e muitas vezes não tem nada de nuvem, mas porque é a palavra do momento, que fala sobre nuvens públicas, nuvens privadas, personalizadas, híbridas. Vocês encontram diversos materiais. A Cisco, ela tem uma trilha de certificação de CCNA Cloud. Infelizmente, esse ainda não tem curso no Network Academy. Eles têm planos de colocar, mas hoje a Cisco está investindo mais em internet das coisas do que em computação em nuvem no Network Academy. Ela está apostando em IoT, porque internet das coisas envolvem também computação em nuvem,
Então ela está investindo nisso, né? A gente tem no Network Academy tem um curso de Introdução à Internet das Coisas e tem 3 outros cursos. O Introdução à Internet das Coisas você pode fazer sem instrutor, é self-learning, e eu tenho outros 3 cursos de conectando coisas, de, de data mining e de hackathon, que ao longo do tempo esses cursos é, estarão sendo oferecidos no Net Academy. Eu acho que ano que vem eu devo estar oferecendo o IoT de Connecting Things. Então esses conceitos de nuvens, alguns de vocês já trabalham com isso, mas vocês podem se aprofundar nisso em outros cursos. Bom, Data Center também, a Cisco ela tem uma linha de certificação de Data Center, CCNA Data Center, que trata todas essas questões de projeto de Data Center, de você tratar é, todos os aspectos de Data Center, tem CCNA e CCNP de Data Center. Então, mas Data Center hoje não é mais o CPD. Data Center é algo que custa milhões de reais. Muitos de vocês, não sei se alguns já conhecem ou entraram em algum data center de verdade, onde você tem data centers certificados que dizem, por exemplo, que um data center ele deve ter não só os servidores, ter fonte de alimentação de reserva, mas cada servidor ele ser alimentado, cada fonte de alimentação ela ser alimentado por um gerador diferente, cada data center tem que ser alimentado por 2 subestações diferentes, cada subestação ela tem que ter fornecimento de energia de 2 concessionárias de energia diferente e assim por diante. Tem que ter controle ambiental, proteção contra incêndio, dispositivo de segurança. Essa linha de data center é uma linha também que, se você quiser seguir carreira, é uma linha bem interessante e a Cisco tem cursos para isso. Tá aqui o slide fala sobre a questão de tendência em nuvem, que é tudo conectado. Coisas legais que é, por exemplo, você ter o adaptador Powerline da Cisco, que às vezes você não quer passar cabo pela sua residência, aí você usa a internet, você usa a rede elétrica para passar para passar rede. Você usa um adaptador, você usa sua rede elétrica que já existe, aí você usa um adaptador de energia da Cisco, o PLK 400, para usar a rede de energia, o seu 220 volts, as suas tomadas que você tem, para você chegar à internet. Aqui o exemplo que ele mostra, que você tem o access point está aqui na sala, aí você liga um equipamento desse, liga um cabo de rede nele, liga o outro equipamento num quarto, no outro andar, liga um outro equipamento na sala, onde essa conexão aqui é conexão de energia. Não é diferente de Power over Ethernet, que você tem, que os seus equipamentos, eles são ligados, você não precisa de cabo de rede, eles são alimentados pelo próprio, o mesmo cabo que da rede, ele dá energia para o equipamento. Aqui não, você usa a rede de energia para passar a internet. Aí você tem esse adaptador da Cisco, que ele é bem legal para isso, porque muitas vezes o sinal Wi-Fi daqui não chega até aqui. Principalmente você mora em apartamento que em apartamento você tem, sei lá, por andar, você tem 4 apartamentos por andar. Aí você tem um cara aqui usando o canal 1, o outro cara aqui usando o canal 1, o outro cara usando o canal 3, o outro usando o canal 6. Aí você tem interferência eletromagnética aqui até não querer mais.
Bom, eu tenho serviços de banda larga sem fio. Infelizmente, a gente ainda não tem serviços de verdade WiMAX, banda larga de verdade sem fio. A gente tem espalhado pela cidade, pelo menos aqui em Recife, você tem alguns pontos de Wi-Fi, marco zero, alguns outros pontos que a, a internet ainda não dá níveis de níveis taxas de transferências boas. Tem projetos de algumas prefeituras de cidades conectadas de ao invés de você usar o Wi-Fi, você utilizar o WiMAX, que é um padrão de banda larga sem fio. E, evidentemente, você tem questão de segurança. Segurança também é algo bastante preocupante. Ela não é foco do CCNA1 e também não é foco de todo o CCNA, questões de você tratar questões de segurança, onde você tem tanto ameaças internas quanto ameaças externas e você deve usar técnicas para proteger isso. Isso é mais tratado em dois cursos da Cisco, duas carreiras de certificação, o CCNA, a parte de security, que tem tanto CCNA quanto CCNP, e a parte de CyberOps, que é uma carreira nova, um curso novo que está sendo acabou de ser introduzido no currículo da Cisco. Bom, pessoal, eu peço só um minuto que eu vou beber um pouco de água, que minha garganta aqui está seca, já estou falando aqui por uma hora e 40. Eu vou dar um pause na gravação, mas eu volto daqui a. Ô pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Beleza, vou reiniciar aqui a gravação. Bom, só falando aqui sobre as ameaças de rede, a tua rede ela está exposta a ameaças internas e externas, não só contra, não só vírus, worms, mas até ataque direto, ataque interno do funcionário. E soluções de segurança. Soluções de segurança, eu tenho soluções de antivírus, soluções de firewall dedicado, lista de controle de acesso. No curso a gente vai ver alguma coisa de controle de acesso, certo? Acredito que já no CCNA1 a gente vê alguma coisa pouquinha de controle de acesso. Nos outros módulos a gente vê mais coisas de controle de acesso, mas não chega a falar sobre IPS, IDS. Também acho no CCNA4 a gente vê coisas de VPN, mas no CCNA1 a gente não fala nada, não chega a configurar VPNs em equipamentos. Bom, aqui eu acho que ele a gente já está finalizando. A gente já finalizou esse primeiro capítulo aqui de, de introdução à rede. E ele fala aqui, finaliza dando de novo a trilha de certificações da Cisco, desde o CCIENT, que é obrigatório para você fazer qualquer curso, até a certificação de arquiteto.